Boa noite, meus irmãos. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, nos ampare, nos sustente nos trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje, que envolverão o Pinga Fogo, o nosso segundo Pinga Fogo, com transmissão ao vivo pela TV Abel. Hoje, dia 28 de maio de 2021. Então, rogamos mais uma vez a Deus, aos nossos espíritos protetores desta casa, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, que conosco estejam nos amparando e nos sustentando para que o trabalho seja editoso. Bem, meus irmãos, o nosso Pinga Fogo de hoje tem como tema a visão espírita da pandemia. Como sabemos, esse tema foi sugerido por um dos nossos queridos companheiros aqui da casa, que utilizou-se do site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, e na caixa de diálogo ele sugeriu então esse tema. Eu aproveito para pedir a todos que também façam a mesma coisa, deem suas sugestões, ingressem no nosso site e nos ofereçam a possibilidade de tratar de um tema que seja do interesse de vocês. Essa é a ideia, essa é a filosofia desse projeto do SEASA. Eu estou aqui com o nosso querido irmão Alcir da Mota Mesquita, diretor da nossa casa, também responsável, juntamente com Gilberto, por todo esse aspecto tecnológico que nós estamos implantando aqui na casa de Abel Sebastião de Almeida. Eles projetam, estruturam, fazem todos os desenhos técnicos e fazem que isso aconteça. Dão todo o crédito a esses nossos irmãos. Bem, então vamos dar isso, né, senhor? Vamos fazer a nossa... dessa vez nós não vamos nos posicionar à frente da mesa. Vamos ficar desse lado para tentarmos não virarmos muito as costas para vocês. Como vocês sabem, esse é o segundo programa ao vivo. Então, nós estamos aprendendo muito, estamos com a nossa curva de aprendizagem, tentando melhorar a cada etapa. Então, meus irmãos, como disse, o tema é a visão espírita da pandemia, e nós vamos dar prosseguimento agora com a próxima tela. Peço só que aguardem um minutinho. Um programa ao vivo é assim mesmo, tem dessas coisas. Mas, adiantando um pouco para vocês, é o que o Alcir está dizendo, quando testou, funcionou. E testou hoje, um pouco antes. Né? Eu não sei se você está... Agora foi. Não, mas já passou mais de uma, né? Aqui. Então, meus irmãos, dando a continuidade, né? Nós vamos... Esse assunto, né, a pandemia, visão espírita da pandemia, ela vai estar estruturada em 3 alicerces, que no transcurso aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, eles serão, né, tratados, trabalhados com vocês, que é o alicerce da lei de destruição, né, que trata do karma coletivo, no nosso caso aqui, são os nossos compromissos coletivos e a necessidade de ruptura. Esse termo ruptura, nós vamos ver mais adiante também, nós vamos utilizá-lo bastante, a necessidade de ruptura de padrões cristalizados. Que padrões são esses? São os nossos padrões de comportamento, né? É a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos conduzirmos, né? Porque a partir da nossa forma de agir, da nossa forma de nós nos conduzirmos, a vida nos responde, né, dando para nós o retorno disso. Outro alicerce é a lei de ação e reação, que é o nosso karma individual, né? Se você atira uma pedra, ela deverá voltar para você também, né? É a lei de ação e reação.
É o processo natural da evolução. Em cada encarnação, assumimos compromissos que têm que ser resgatados. A lei de ação e reação, ela é inexorável, ela é inelutável. Eu costumo sempre falar que é como se nós quebrássemos cacos de vidro e colocássemos a colocar no nosso caminho que nós estamos trilhando, sem nos preocuparmos com aqueles que estão atrás de nós e que poderão pisar nesses cacos de vidro e que provavelmente o farão e se machucarão. Só que vai chegar um determinado momento que nós teremos que voltar por esse mesmo caminho. E esses cacos de vidro estarão também lá no solo, nos aguardando. Não é? Então, esse é o nosso karma individual. É um exemplo desse nosso karma individual. E essa visão holística de saúde, que ela traduz a influência dos corpos fluídicos na saúde, né? Ela traduz a influência da nossa mente, dos nossos pensamentos, que essa influência é fortíssima na nossa saúde. Em um mundo caótico, observamos uma pandemia que não obedece padrões, atua de forma aleatória, demonstrando que existem fatores alheios à patogenia material a influenciar quem manifesta a forma grave ou formas suaves da doença. Antes de passar para a próxima tela, por ser muito importante essa questão da lei de ação e reação, para nós entendermos como ela está por trás dos nossos sofrimentos, ela muitas e quase sempre nos explica a razão dos nossos sofrimentos. Eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de Emmanuel, que eu estou extraindo dessa obra, que aconselho a todos que puderem adquirir, o Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, da Federação Espírita Brasileira. Essa mensagem ela foi publicada em Palavras da Vida Eterna e também foi publicada no Reformador, edição de setembro de 1961, página 194. Vejam que interessante. O título é De Acordo. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faça respeitável. Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Então, essa é uma mensagem muito amarrada com o que nós vamos tratar daqui para frente. Eu vou agora passar para o Alcir, ele vai trabalhar a próxima tela. Dando continuidade nessa tríplice abordagem que nós vamos fazer, né? A coletiva, porque as pandemias, e Kardec classifica isso muito bem, né? Os flagelos destruidores, eles são diferentes do dia a dia, única e exclusivamente porque naquele momento desencarnam muitos simultaneamente. Mas não há nenhum descumprimento das leis divinas, apenas são aglutinados. Por isso que nós classificamos os flagelos destruidores no campo do karma coletivo, né? Porque aquele grupo tem um compromisso
entre si e é convidado a experienciar o processo de desenlace de forma coletiva. Então, o que Kardec fala para nós sobre esse aspecto, né? Ele pergunta aos espíritos o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ele está inquirindo, né? Porque há flagelo. O que é essa dor do flagelo, né? E os espíritos são muito claros, como sempre, né? Para fazê-la progredir mais depressa. Então, nós temos nosso livre-arbítrio, né? Nós conhecemos profundamente as leis que regem a nossa evolução moral e intelectual, e nós temos que nos transformar. O que falta é vontade, né? Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, já tratava com muita clareza essa nossa falta de vontade, né? Essa nossa falta de desejo de transformação. Então, como o planeta tem um planejamento evolutivo, coletivo, como nós não o acompanhamos, para fazê-la progredir mais depressa. Então, os flagelos são usados para que nós caminhemos mais rápido nessa evolução. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Então, toda essa... E nós estamos vendo agora no nosso estudo de quarta-feira como aquele tsunami muda, né, uma sociedade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Ou seja, os espíritos estão nos admoestando que nós gostamos de analisar esses fenômenos da vida única e exclusivamente sob a ótica material, né? Nós nos esquecemos com frequência que somos espíritos eternos. Então, ele diz, só do seu ponto de vista apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos. Eles não vêm como flagelos, eles vêm como instrumento da evolução. Olha que interessante, né? Nós tratamos tudo isso como um flagelo terrível, um castigo e tal, e eles estão vendo simplesmente como uma alavanca no processo evolutivo, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, quer dizer, essa visão nossa de flagelo, de dor, de sofrimento, é uma subversão, porém são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, nosso caminhar é um passo de formiga e sem vontade, né? Dizia o poeta. Nós andamos muito devagar, a nossa evolução moral, a nossa transformação moral se dá de forma muito lenta, muito sem vontade. Então Deus nos impõe esses aguilhões que nos fazem movimentar mais rápido para o futuro. E você comenta o seguinte, estamos combinando aqui a troca de slides, né? Sobre esse aspecto que os espíritos colocaram para Kardec na pergunta anterior, né? Por que os flagelos destruidores? Se você for estudar filosofia, você tem na sua caminhada a evolução e a revolução. Qual é a diferença entre evoluir, né, naturalmente, e revolucionar? O significado do dicionário para evolução é desenvolvimento gradual de algo ou um processo gradual em que algo muda de um estágio para outro. Quer dizer, é um caminhar lento e contínuo. É assim que nós caminhamos. Fora os espíritos que ficam estagnados, né? A gente sabe que na caminhada evolutiva nós não retrogradamos, não voltamos atrás, mas muitos estacionam, né? Muitos de nós ficam parados nessa caminhada moral. Então, esse é um processo evolutivo. Se evolui lenta e paulatinamente. Em outras palavras,
a evolução é um processo qual algo passa por diferentes estágios, geralmente progressivos, ao longo de um período. A evolução se refere à mudança no comportamento do homem ao longo de um período. É o que a gente faz no nosso processo evolutivo, né? Por que Dionísio leu aqui as cartas de Paulo? Porque Paulo foi tão impactante na vida, porque Paulo deu um salto quântico, né? Ele passou de um perseguidor de Jesus e dos cristãos de forma muito cruel a partir de suas crenças, e quando Jesus o convida ao trabalho do amor, né? Saulo, por que me persegues? Ele se transforma. Essa transformação moral é que se esperaria de nós. E, infelizmente, nós não fazemos isso, né? Nós não temos a capacidade de Paulo. Revolução. Por outro lado, a palavra revolução deriva da palavra latina revolutio, significando uma volta. Revolução pode ser definida como uma mudança repentina. É o caso dos flagelos destruidores. É uma mudança repentina na organização e na vida das pessoas. Completa ou radical, né? Não é um tsunami, não é uma revolução completa e radical, consiste na mudança fundamental nas estruturas organizacionais ou no poder político. Por isso que quando se rompe uma ordem democrática, se chama de revolução, porque é uma mudança abrupta dos padrões que conduziam aquela sociedade, que ocorre em um período surpreendente curto. Essa é a principal diferença entre as palavras evolução e revolução. Então, quando nós estamos tratando desse problema dos flagelos destruidores, na verdade, nós estamos tratando de um problema de comportamento humano, que é evoluir lenta e gradualmente num processo milimétrico ou dar grandes saltos, como Paulo de Tarso deu, né? Esse é o convite. Como nós não temos a vontade de Paulo, o que a espiritualidade superior faz é nos empurra para frente de forma definitiva. Então, dando continuidade, meus irmãos, ainda em meios de evolução, ainda no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 738, que ela veio assim redigida. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E veio a resposta dos Espíritos. Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Por quê? Porque também o homem possui o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio que cada um de nós tem, de optar entre dois ou mais caminhos por aquele que melhor lhe aprouver, ele é respeitado. Porém, ele sempre irá gerar consequências, que essas consequências equivalem à reação. Então, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É aquela necessidade de nós termos que voltar e pisar nos seixos que deixamos pelo caminho, uma vez que nós não deliberamos corretamente antes sobre como caminhar por aquele trajeto. E a questão da ruptura, né? Que tem tudo a ver com a revolução, que o Alcir falou há pouco, né? O que é a revolução? Ele já nos comentou, é uma ruptura. É a ruptura que nós temos que promover, né, com um padrão de comportamento ruim, deletério, atrasado, para que possamos instalar em nós um outro comportamento, a mudança necessária de comportamento, para que possamos ter felicidade, para que possamos ter mais saúde, porque nós vamos ver mais à frente que o nosso comportamento, o nosso pensamento, ele está intimamente ligado também às nossas doenças. E o tema de hoje envolve pandemia, não é? Então é por isso que eu estou comentando esse aspecto.
Então, ruptura, segundo o dicionário Michaeli, significa ação ou efeito de romper, quebra de relações sociais ou de compromissos, suspensão da continuidade de algo, corte, interrupção, seja algo que o Alceu até já comentou com propriedade antes, né? Ou seja, representa o fim, de maneira abrupta, de um ciclo que se desgastou. Então, na verdade, essa ruptura, que ela pode ser promovida por cataclismos, por grandes pandemias, né? Por pestes, nós vamos ver mais adiante. Então, como não evoluímos na marcha evolutiva planejada para o planeta, aquilo que o Alceu falou também ainda há pouco, né? Milimetricamente, né? Optamos por caminhar na nossa escala evolutiva, na nossa escada de Jacó, milimetricamente. Bem, mas esse não é o tempo que é desejado para o nosso progresso. Então, nós vamos ter que ser empurrados para que a coisa aconteça num tempo necessário. Então, como não evoluímos na marcha evolutiva planejada para o planeta, Deus termina de forma abrupta uma maneira de se comportar e agir que é inadequada. Eu estou impressionado porque não tem pergunta hoje, é um pinga-fogo sem perguntas. Nenhuma pergunta. A Silvia está ali, coitadinha, angustiada porque ela recebe as perguntas e nos transmite e não tem nenhuma pergunta. Temos audiência ou estamos falando para o além? Quantas? 12 pessoas. Hoje é sexta-feira, né? Então acho. Oi. Não, né? Só está a TV, né? Entendi. Pode ser isso, então. Bom, vamos lá. E vocês, pegando um pouquinho, só antes de nós continuarmos com o Kardec aqui, pergunta 738A, vocês veem como a pandemia, ela representou uma ruptura na nossa vida, né? Nós tivemos que questionar todos os nossos conceitos de caridade, de apoio ao próximo, de suporte aos necessitados. Quer dizer, nós fomos convidados coletivamente a refletir sobre doar, né? Sobre estarmos doando para o nosso próximo mais necessitado. As pessoas exercitaram a caridade de forma instigante. Então, fizemos uma campanha do quilo coletiva, né? As campanhas do quilo acontecem nas casas espíritas e só nesses núcleos, em função dessa quebra, dessa ruptura que foi a pandemia do coronavírus, foi todos, né, a sociedade como um todo foi levada a repensar os seus critérios de solidariedade, de caridade, de doação. Então, nós fomos convidados na marra a falar sobre isso. Na pergunta 738, item A, Kardec pergunta, mas nesses flagelos, né? E aí ele fala flagelos de forma geral, mas todos eles, né? Tanto sucumbe um homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então Kardec coloca uma pergunta importante que deve angustiar muitos de nós na nossa caminhada, esses cataclismas coletivos, sejam as pandemias, os acidentes, os terremotos, os maremotos, os furacões, eles levam os pecadores, os seres perversos, como Kardec colocou ali, mas levam pessoas justas. Então os espíritos respondem, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Quer dizer, a gente só pensa do ponto de vista material. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Claro, depois do desenlace do corpo físico, a gente passa a ter uma visão diferenciada da vida, porque a gente percebe que a vida na matéria, que nós achávamos que era a única alternativa, é apenas uma ilusão, né? Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é, né? Aqui está o Livro dos Espíritos, não estamos inventando, né? Bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. É claro, se somos eternos, né? Nós somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes, caminhando para a luz.
O que são 60, 70, 50, 90 anos? É nada diante do infinito, né? Então é um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Então eles ficam perplexos, porque diante de pequenos sofrimentos, sob o ponto de vista espiritual, nós nos queixamos tanto. Representam o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, alerta importante, é porque a gente acaba lendo o livro dos espíritos, mas lê, mas não internaliza o conceito, né? Então, a todo momento, a espiritualidade faz nos recordar que nós pré-existimos a essa vida e sobreviveremos à morte do corpo físico. Quer dizer, nós somos imortais. A nossa vestimenta material, que permite que nós nos manifestemos no planeta, é transitória, né? Esses, os filhos de Deus, e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. E até eu brinco, e é uma brincadeira séria, né? Porque fazer uma palestra espírita é muito, né? É um compromisso moral muito grande nosso, meu, do Dionísio e de todos os palestrantes espíritas, né? Você falar sobre a doutrina é um compromisso moral importante. E pegando esse gancho de Kardec, né, que os corpos são meros disfarces, eu brinco sempre o seguinte: se vocês soubessem quem nós fomos nas encarnações passadas, talvez não estivessem nos ouvindo aqui, né? Diz assim, esses dois aí não quero ouvir, não. Mas como vocês não lembram, nem eu, então vocês aceitam. Por ocasião das grandes calamidades que dizíamos os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados que com os uniformes deles. Então, o que eles estão colocando com muita clareza, é uma metáfora aqui, né? A espiritualidade está muito preocupada com a nossa evolução. Se o nosso corpo físico morreu de cataclisma, se morreu de envelhecimento natural, pouco importa, né? A vestimenta não é significativa nesse processo. O importante somos nós, é o nosso caminhar, a nossa capacidade de amar. Tem uma pergunta, então vamos responder essa pergunta. Espera aí. Podemos dizer que aqueles que vencerem essa pandemia estão mais evoluídos, já estarão no mundo de regeneração? Podemos dizer que aqueles que sobreviverem a essa pandemia já estão mais evoluídos e já estarão no mundo de regeneração? Foi essa a pergunta, né? Nós sabemos que nós estamos numa fase de transição, né? Estamos passando de um mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo atual, para o mundo de regeneração. Ou seja, se o gatilho que vai fazer com que esse mundo se transforme logo após esse ciclo pandêmico que nós estamos vivendo, né? Num mundo de regeneração, nós não temos informação ainda. Nós sabemos que é um processo, pode ser, né? Mas nós não temos informação da espiritualidade se será imediatamente após essa pandemia, porque a pergunta me parece que é essa. Após essa pandemia, os que sobreviverem terão evoluído, né, e já estarão no mundo de regeneração. Não, obviamente aqueles que sobreviverem tiveram seus méritos para isso. Trabalharam, né, fizeram distanciamento social, tomaram cuidado, trabalharam o seu pensamento, né, o seu psiquismo, né, a sua psicosfera. Nós vamos ver mais adiante que isso também interfere muito na nossa capacidade imunológica. E também tiveram, obviamente, créditos espirituais, créditos de vida passada, né, que lhes habilitaram a permanecerem aqui, obviamente. Então, são vários fatores que fazem com que nós possamos passar por essa pandemia.
Agora, se exatamente após essa pandemia o mundo já transformou-se num mundo de regeneração, não há informação precisa sobre isso. Vamos lá, você. Esse é o assunto... boa pergunta, hein? Muito boa pergunta, gostei da pergunta. Você tem que ter clareza nos mecanismos da justiça divina, né? Primeiro, que não existe um momento mágico em que o planeta Terra passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso é um processo lento e gradual que, sob a nossa ótica, poderá demorar 200, 300, 400, 500 anos, que é nada para a espiritualidade, e é um processo que você não percebe, primeira coisa. 2, cada um tem o seu karma. O karma coletivo daqueles que desencarnam sob a pandemia não garante que quem não desencarnou tem méritos morais. Não quer dizer isso não. Quem não desencarnou na pandemia é que não tinha compromissos que o ligassem àquela prova. Ele tem outros compromissos que pode ser, por exemplo, morrer de uma morte violentíssima no dia seguinte. Então ele sobrevive à pandemia porque esta não é a prova dele, mas ele não tem nenhum mérito. Então, vamos ficar alertas. Seguinte, sobrevivemos à pandemia. Somos candidatos à luz? Não somos. Não quer dizer nada. Porque o mecanismo da lei é o ajuste do passado. Eu posso não ter nenhum compromisso com aqueles eventos que levaram à morte e o desencarne em massa na pandemia, mas tenho compromissos brutais de outra natureza que vai me levar a um desencarne em outra situação de forma muito mais brutal e cruel do que na pandemia. Então, vou dizer, eu não peguei a Covid, então eu sou um abençoado. Não. Você só tem uma outra prova. A sua prova é diferente, né? Então você não tem compromisso com aquilo. Mas não garante nada. O mundo de regeneração não é amanhã de manhã. Não tem essa mágica. Nós acordamos. A gente gosta de coisas mágicas, né? A gente tem um prazer pelas coisas mágicas. Então as pessoas acreditam. Se der 3 pulinhos, se usar azul na quinta-feira e verde na sexta. Não. É transformação moral. Nós estamos tratando o tempo todo, transformação moral. O que muda a sua vida e a sua caminhada é transformação moral. E se você escapa de uma prova específica, não quer dizer que você tem mérito, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso que a gente sempre está angustiado no Rio de Janeiro da bala perdida. Eu nunca recebi uma bala perdida. Não existem balas perdidas, existem balas com endereço, né? Endereço de espíritos encarnados que precisam vivenciar uma morte brutal por um projétil. Mas não quer dizer que a minha prova seja mais suave que essa. Apenas eu não tenho compromisso com aquela prova específica, porque as dívidas que eu assumi no passado me levam a outros ressarcimentos que não aquele. Então eu sou um cara abençoado porque não recebi uma bala perdida. Não. Você apenas quer dizer que você não tem relação com aquele karma de morte trágica e violenta. Só isso, só quer dizer isso. Não quer dizer que você é melhor nem pior. Desculpa, outra pergunta. Tem outra pergunta? Procede a informação de que espíritos manipulem vírus e bactérias, espíritos maus, porém altamente inteligentes? Não sei se deu para todo mundo ouvir. Se procede a informação de que espíritos maus podem manipular vírus e bactérias. Bem, os nossos pensamentos geram vibriões. Essa pergunta me deu até uma oportunidade de ler uma parte para vocês aqui, dessa obra Joana de Ângeles, Dias Gloriosos. É uma obra também que eu recomendo fortemente. E para esse nosso assunto, eu recomendo muito a leitura do capítulo Pensamento e Doenças. Vejam o que diz aqui, em determinado momento desse capítulo, Joana de Ângeles. A sementeira do ódio, do ciúme, da inveja,
da ira e de outros anestésicos do espírito, estamos falando de pensamentos, não é? Produz vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. Ou seja, prejudica, esses vírus e vibriões psíquicos prejudicam aquele que está emitindo aqueles pensamentos, como também aquele desprevenido para o qual aqueles pensamentos são dirigidos. E continuando aqui, ao mesmo tempo, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando-o e trabalhando para matar-lhe as defesas, os fatores imunológicos. Então você veja, é muito sério. O pensamento, ele é gerado pelo espírito. O ser pensante é o espírito. Então, tanto o espírito encarnado, obviamente, a alma, quanto o espírito desencarnado, eles emitem pensamentos que podem ser muito benfazejos para o bem, como podem também fazerem muito mal, manipulando esses vibriões, esses vírus psíquicos. Vejam um pouquinho mais adiante, nesse mesmo capítulo, não vou me alongar muito, mas tem a ver com a pergunta. A ocorrência da morte biológica não faculta a libertação dos hábitos perversos e doentios que foram acalentados durante o largo período da existência física, da mesma forma que se foram implantando lentamente, gerando condicionamentos que se transformaram em processos perturbadores. A readaptação ao equilíbrio e a reconstrução das estruturas energéticas afetadas exigem tempo correspondente, durante o qual são recompostos os campos vibratórios que foram danificados. Agora reparem, isso é compreensível, porque as descargas produzidas pelos sentimentos vis produzem toxinas de alto teor hormonal que modificam os códigos do DNA, neles fixando o tipo de onda e a sua procedência perturbadora. Então, ele continua, e Joana de Ângeles continua, é muito interessante essa obra, esse capítulo, principalmente, que fala do pensamento e as doenças mentais. Então, sim, os espíritos podem manipular, gerar esses vibriões, esses vírus psíquicos, né, e produzirem, né, para aqueles que não estão, aqueles que estão vibrando negativamente, estão harmonizados com eles, podem provocar danos também energéticos. E nós sabemos que o nosso corpo físico, o nosso soma, ele tem um correspondente que o precede, que é o energético, que está no perispírito, que é o duplo etérico. Então, todas essas emanações fluídicas negativas, perversas, esses vibriões, eles vão atingir o duplo etérico e vão, por vias de consequência, nas células energéticas que estão no duplo etérico, atingir as células nossas do corpo somático. Então, sim, eu não sei se o Alcir quer complementar. Fazer é perfeita essa leitura, inclusive foi maravilhosa, mas fazer só um comentário, né? O nosso organismo físico, né? Estamos falando de corpo físico, ele está contaminado com milhares de bactérias e vírus. Por que não ficamos doentes? Porque o nosso sistema imunológico reage e combate esses invasores e mantém sob controle, e você fica com uma saúde boa, né? O que é a vacina? É a preparação, é o treinamento do seu sistema imunológico para que ele combata aquele vírus específico e mantenha a sua saúde. Esse é o princípio da vacina. Do ponto de vista espiritual, Dionísio esclareceu tudo, quer dizer, os espíritos manipulam, sim, esses vibriões, né, espirituais do ponto de vista energéticos. E qual é a nossa defesa? É a prece e a sintonia com o alto. Então, se nós mantemos a nossa mente higienizada,
Esse é o nosso sistema imunológico contra as influências espirituais. E se oramos, rogando a Deus o seu amparo e proteção, são as nossas vacinas que nos alimentam espiritualmente. Então, nós temos defesas. É só não, porque aí está o orai e vigiai. O orai e vigiai tem este objetivo: se mantermos a nossa mente alinhada com o bem em oração permanente, estamos livres, que nem os vacinados estarão livres da doença. Então, os espíritos manipulam o tempo todo. Aliás, é um festival de energias negativas, né? A psicosfera planetária hoje está enegrecida de tantos sentimentos ruins, né? Que Joana de Ângeles trata muito bem ali. Como nos defendemos dessa psicosfera negativa que é gerada pela coletividade? Mantendo a nossa mente alinhada com o alto, não sintonizando com o mal e orando permanentemente. Antídotos perfeitos, né? Vou ler essa pergunta, posso? Então, Kardec falando das injustiças, dos flagelos, né? E ele diz: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser, né? Porque elas são injustiçadas. E ele fala assim: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, então a espiritualidade sempre insiste em nos alertar quão insignificante é a nossa vida material diante da grandeza espiritual, né? A nossa infinitude, a nossa permanência, a nossa transcendência à materialidade. A gente tem que ter esse sentimento incorporado profundamente no nosso eu. Eu sou imortal. Essas coisas é que alimentam a nossa tranquilidade. Quando você tem essas certezas, você caminha para frente. Menos importância lhe darieis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, porque é o processo do karma, né? O karma é o somatório de atitudes positivas e negativas. Ele é nosso, e as atitudes positivas, né? Hoje, né, em 2021, em maio, nós estamos construindo a nossa felicidade nas encarnações futuras. Então, a nossa felicidade daqui a 2300, 2400, 2500, nós estamos construindo hoje. São as atitudes de hoje, as atitudes de caridade, de amor ao próximo, que vão nos levar a um estado de felicidade no futuro. Hoje, você está construindo a sua felicidade. Venha por um flagelo a morte ou por causa comum, não importa. Para a espiritualidade, se você morre numa morte comum do seu karma lá, de uma doença coronariana, de uma doença de fígado, ou você morre num flagelo, numa pandemia, é indiferente, não faz diferença. Ninguém deixa por isso de morrer. Ou seja, e aí é fantástico, né? Que é aquela coisa maravilhosa de Sócrates, porque os testemunhos como era o processo, né? Você era condenado à morte, mas não ia para a forca, você se envenenava, você se suicidava. Então, bebia cicuta, tinha que beber cicuta. E você bebia porque era uma obrigação moral o condenado beber cicuta. E todos estão extasiados, né? Perplexos, e Sócrates está absolutamente tranquilo, né? Absolutamente tranquilo. O testemunho conta que ele estava em paz consigo mesmo, e um discípulo fala: mas mestre, você vai tomar cicuta? Ele falou: vou, mas você vai morrer, mestre. Eu sei, e você também. Entendeu? É a certeza da vida eterna. E Sócrates tinha a certeza da vida eterna. Então ele diz: nem por causa disso você vai deixar de morrer. É que nem a pergunta anterior: se eu não morrer da pandemia ou de um flagelo qualquer, eu estou abençoado, eu vou para o mundo de regeneração? Não. É só se eu não tenho aquele karma, mais nada. Desde que haja soado a hora da partida. Então, nada acontece por acaso, né? Então você vai desencarnar na hora que tiver de que desencarnar. E se este for o momento e o seu karma for esse, você vai desencarnar. Ponto. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Só isso. É uma estatística. Em vez de encarnar um agora, outro daqui a 5 minutos, então desencarnam vários espíritos simultaneamente. Se pelo pensamento
pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, a espiritualidade minimiza esse nosso horror, né? Esse nosso desespero. E eu queria só passar para você, Dionísio, porque a doutrina espírita nos passa alguns conceitos básicos. Nós temos que... Não adianta a gente ler o Evangelho todo dia e ler da boca para fora. A gente tem que sentir as palavras, a gente tem que internalizar as palavras, a gente tem que aprofundar aquele conhecimento e assumir. Então, eu peguei 3 conceitos fundamentais da doutrina que eu gosto muito. Deus é soberanamente bom e justo. Ninguém discute ou duvida disso. Deus é soberanamente bom e justo. Então, esse Deus, nosso Pai Criador, não permite que nenhuma injustiça aconteça conosco. Então, nada que aconteça comigo foi por acaso e Deus não nos permitiria uma injustiça. Da doutrina espírita, nós aprendemos que nada acontece por acaso. A nossa vida é encadeada numa sequência, né, natural. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando chega a hora da colheita, é a nossa hora, é a lei de ação e reação. Não adianta, vai acontecer. Se não acontece, é porque você não tinha aquela dívida, né? Então, a lei de ação e reação nos acompanha o tempo todo, mas nada acontece por acaso. Ninguém dá um tropeção por acaso. E somos eternos. Ora, se Deus, o Criador, me ama profundamente e é soberanamente bom e justo, nada que acontece comigo na vida é por acaso, e eu sou eterno, por que tanta angústia no mundo, né? Pelo menos os espíritas deviam estar pacificados, porque eles sabem que são eternos, a morte do corpo físico, e a espiritualidade insiste todo o tempo nisso, representa nada. Se desencarnou dessa maneira ou daquela maneira, fazia parte do planejamento reencarnatório, não é por acaso, e não houve nenhuma injustiça, porque Deus, nosso Pai, não permitiria. Então caminhe resoluto e firme, sabendo o seguinte, eu até brincava assim, minha mãe fica muito preocupada quando a gente ia viajar e tal, cuidado, não sei o quê. Eu falava para ela, não se preocupe. O que pode acontecer que você vai achar desagradável é desencarnar. Mas desencarnar não é nada demais, fique tranquila que está calma. Mas ela ficava apavorada com isso. Mas é isso, você tem que caminhar sabendo o seguinte, todos vamos desencarnar em algum momento. Não será por acaso e não será uma injustiça, porque Deus não me desampara. Então caminha firme e resoluto, porque a vida é muito calma. Exatamente, né? Todos iremos desencarnar, não será por acaso, como disse o Alcir, e não será injusto. Agora, apesar disso tudo, nós temos a lei de conservação, que os espíritos nos informam. Essa lei de conservação está também no nosso livro dos Espíritos, e ela nos condiciona a fazermos o máximo, o possível, tudo que estiver ao nosso alcance para conservarmos o nosso corpo, né? O nosso vaso carnal. Porque esse vaso carnal, esse corpo aqui, é o nosso instrumento para o aperfeiçoamento, para que nós possamos progredir, né? Deus nos permitiu ocupar esse corpo, e isso é valiosíssimo, para que nós pudéssemos progredir. Então, é claro, essa consciência de que todos vamos morrer, não será injustiça porque Deus é soberanamente justo e bom, né? Também não será por acaso, é verdade. Porém, da nossa parte, nós temos que fazer o máximo, tudo que estiver ao nosso alcance, para mantermos a vida, né? Então, agora estamos na pergunta 741, uma pergunta muito interessante. Essa é uma observação de Kardec, né? É o comentário de Kardec, mas eu acho essa pergunta ela tão interessante que eu gostaria de ler a própria pergunta, né? A pergunta é também muito... e tem a ver com isso que eu acabei de falar, da conservação, da conjuração do problema. Olha como é que está essa redigida a pergunta 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Né?
É possibilitado ao homem fazer isso? Sim, de uma parte, mas não como se pensa, geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Como você falou ainda há pouco sobre a vacina. Né? Essa é a forma. As outras práticas necessárias de higiene, que nós estamos falando da pandemia, né? De distanciamento social. Então, tudo isso são práticas importantes para quê? Para tentarmos impedir que esse vírus, o coronavírus, né, o Covid-19, né, possa nos levar a óbito. Então, é o que os espíritos estão dizendo aqui, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas, mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Então, os males são agravados frequentemente pela sua negligência. Aí Kardec faz uma observação, faz uma análise muito interessante, que é essa que está aqui na tela. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. E aí tem uma observação, o desenvolvimento das vacinas e medicamentos é um exemplo disso. Né? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Então, uma observação muito importante, realmente um comentário de sabedoria de Kardec com relação a esse assunto. Né? Vamos dar uma... Aí nós fizemos um pequeno apanhado, né? Apenas uma breve informação, né? Porque nós estamos vivendo hoje uma pandemia, a pandemia do Covid-19. Né? Mas tivemos a chamada gripe espanhola, a denominada gripe espanhola, que não surgiu na Espanha. Né? Mas, porém, a repercussão na Espanha foi muito grande. Né? A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1920. Teve 3 ondas também, sendo que a terceira onda foi impactante em 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde, até hoje, não sabem o local exato onde este novo tipo de gripe surgiu. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falem até 100 milhões de mortos. E aqui temos o Covid-19, né, que rapidamente a Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Até às 10 horas e 34 minutos do dia 25 de fevereiro deste ano, haviam 112 milhões de casos confirmados de Covid-19, incluindo 2,5 milhões de mortes e notificados à OMS. São muitos desencarnes, né? Aí vamos... Nessa próxima tela que nós vamos ver,
há uma alusão à peste negra, aquela peste bubônica. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de 1/3 da população europeia morreu por causa da crise de peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Então vocês vejam que são coisas muito sérias. Nessa época, os clérigos de então viram no gato uma figura diabólica, porque ele tinha um olhar, uma semelhança com algo que na cabeça deles, no imaginário deles, correspondia ao demônio, né? E o gato foi caçado tremendamente, foi massacrado, milhares e milhares de gatos, centenas de milhares de gatos foram trucidados na Europa. Resultado, um aumento assustador da quantidade de ratos, e muitos desses ratos com pulgas infectadas, que já acabaram gerando a peste bubônica. Interessante, né, Alcir, que aqui tivemos a presença do animal. No Covid-19 temos também a presença do morcego, né? É o que pelo menos até agora temos, né? As informações são essas, né? São vírus, por exemplo, que matam a nós, mas não matam a esses animais, que são meros vetores, né? Não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola, voltando à gripe espanhola, sendo que apenas era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequadas. Assim, poucos eram os pacientes que ficavam curados, dependendo do seu sistema imune. Ela ocorreu em 1918 a 1920. Como não havia vacina na época contra o vírus, o tratamento era feito para combater os sintomas e normalmente era receitado pelo médico aspirina, que é um anti-inflamatório usado para aliviar a dor e baixar a febre. Foi realmente uma pandemia terrível. Inclusive, eu não estou me recordando agora o nome do presidente da época, mas tivemos um presidente eleito em novembro de 1918, que não conseguiu tomar posse, porque a vida dele foi ceifada pela gripe espanhola, pela pandemia. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental, pelo médico bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo sobre a mesa, enquanto saía de férias. Essa substância, que ela gerou um bolor, né? E aí ele estudou esse bolor, essa substância recebeu o nome de penicilina. Então, é o homem, é o ser humano, é o espírito encarnado, começando uma série de descobertas que possibilitaram a ele o que está na questão 741, começar a conjurar esses males. E esses slides históricos que nós complementamos, eles visam suscitar só o pensamento de tranquilidade, né? Porque, como o Dionísio falou, né, nós temos que ter uma atitude responsável. Não basta, eu enfatizei o lado do crer, mas ele enfatizou o lado do prevenir, né? E essa é a nossa responsabilidade, porque está na lei de conservação. Mas nós mostramos isso porque eu vejo, às vezes, os alarmistas falando, não, o mundo nunca será de novo a mesma coisa, a vida será terrível. Aí as pessoas que adoram cataclismas e adoram, meu Deus, a gripe espanhola aconteceu, não tinha penicilina, não tinha vacina, só tinha aspirina,
e nós estamos aqui. E nunca eu vi de criancinha minha mãe dizendo assim, cuidado com a gripe espanhola, não sai de casa. Nunca vi, porque passou, né? Ela ceifou aqueles que tinham que desencarnar, porque tinham no seu karma a necessidade daquele desencarne coletivo, passou, acabou, e ele disse, mas como acabou a gripe espanhola? Acabou, né? Um dia a imunização se estabeleceu naturalmente pelo sistema imune. Agora, perdemos de 50 a 100 milhões de vidas. Então, isso podia ser prevenido pela prudência humana, né? E hoje nós temos recursos, né? A vacina é um deles, né? A higiene, né? O cuidado na relação do dia a dia, mas não é mal eterno, não existe mal eterno, não existe aquela coisa, o mundo agora nunca mais vai ser de novo o mesmo. Não, passamos por flagelos tenebrosos como a peste negra, né, a peste bubônica, que dizimou metade da população, metade, vocês imaginam, metade da população europeia. Morreram 100 milhões, 50, 80 milhões na gripe. Podia ser evitado com a prudência humana. Deus nos deu a inteligência e a capacidade de obrar para nós evitarmos esses cataclismos. Então, é só para recordar que o mundo não vai acabar, vamos desencarnar sim, aqueles que forem prudentes e não estiverem envolvidos nesse karma sobreviverão. Esse foi a visão coletiva do problema, né? Que está no capítulo Lei de Destruição, Livro dos Espíritos, ele trata isso, nós pegamos e bebemos no Livro dos Espíritos esse conhecimento. Agora nós vamos um pouquinho, aqui pegamos o material da FEB, falando sobre lei de ação e reação, porque a gente pegou aquilo que é coletivo, que são os flagelos, e agora nós vamos pegar os problemas pessoais, individuais, compromissos que cada um de nós assume na sua caminhada evolutiva, né? E quando Kardec formulou o conceito da lei de ação e reação, ele se baseou em Newton, né? Quando o corpo A exerce uma força, inclusive ali se exemplifica, né, sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade e em sentido oposto. A força que A exerce em B, em a correspondência força que B exerce em A, constituem o par ação-reação, que é o que acontece conosco, né? Quando na nossa caminhada evolutiva nós ferimos um semelhante nosso, e o Dionísio deu uma figura uma metáfora muito interessante, a gente vai jogando cacos de vidro no caminho, todos aqueles que estão caminhando atrás de nós e vão se cortando, são responsabilidade nossa. E nós vamos responder por isso. É inevitável. É a lei de ação e reação. Esses compromissos que nós assumimos na caminhada evolutiva, nas nossas encarnações pregressas, nós seremos chamados a quitá-los, né? Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade, direção, mas agem em sentido opostos. E a gente vê isso na mecânica moral da evolução, né? Você oprime, na encarnação seguinte é oprimido para experienciar o que é oprimir o próximo. Então você aprende pela dor, né? Chico cunhou uma frase muito, muito, muito interessante, que a gente só evolui pela desidratação, né? Ou o suor do trabalho no bem, ou a lágrima da dor. Então, a gente tem que desidratar. E como, infelizmente, a gente opta pelo não trabalho, quando eu digo trabalho, é o trabalho na caridade, no amor, o trabalho em se doar ao próximo. A gente sofre e evolui pela lágrima, né, da dor. A dor nos convida a reflexionar sobre a nossa vida e a recuperar os compromissos que nós criamos com o nosso semelhante na nossa caminhada. A terceira lei de Newton, que fala sobre lei de ação e reação, as forças possuem a mesma natureza. Caso contrário, não haveria contato. A interação ocorre entre dois corpos, em um mesmo campo. As forças não se equilibram e não se anulam,
pois são provenientes de corpos diferentes. E aí a FEB dá uma série de exemplos, né, de campos magnéticos, campos elétricos, campos gravitacionais, que obedecem ao princípio da terceira lei de Newton. E isso é o princípio da nossa evolução moral no planeta, né? Causa e efeito. A gente não pode esquecer nunca disso, né? Então, eles lembram, nesse capítulo da FEB, o seguinte: a lei de Talião, né, é do latim tales, parelho, tal como, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena de retaliação, expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. É uma das mais antigas leis existentes. Primeiros indícios encontrados no Código de Hammurabi em 1730 a.C., na Babilônia. Permite que as pessoas façam justiça elas mesmas, mas dosa a pena. Então, Talião, e aí Hammurabi, expressando esse princípio, né, ele dosou a pena, ou seja, se o outro lhe feriu, você pode feri-lo também. Era a lei de Talião, né? Nós estamos ali antes de Moisés. Na mesma proporção, você não pode fazer mais do que ele fez. Ele já está estabelecendo, por vias transversas, a lei de causa e efeito. E encerra a lei de Talião a ideia de correspondência, de correlação, de semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto. Então, esse princípio de justiça divina, no caso aí Talião e no caso do Código de Hammurabi, estabelece-se uma justiça que era a justiça dos homens, né? Agora, a justiça divina, o princípio de justiça é respeito e igualdade de todos os cidadãos. Objetiva manter a ordem social através da preservação dos direitos. Segundo Aristóteles, o conteúdo das leis é a justiça, e o principal fundamento da justiça é a igualdade, né? Então, igualdade é justiça distributiva e corretiva, relações entre a sociedade e seus membros, corretiva, relações dos membros entre si. E é o que acontece conosco na nossa caminhada. Quando nós encarnamos nesse planeta, nessa encarnação agora, com o desafeto, nós estamos ressarcindo dívidas do passado. E é pelo exercício e pelo atrito da convivência na matéria que nós vamos superar o desamor do passado e construir relações harmoniosas e amorosas. Bom, agora a visão espírita, né, que faz parte do título do nosso Pinga-Fogo de hoje, né? A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso, coisas que nós já passamos, né? Já comentamos há pouco. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Livre das ilusões materiais, quando no plano espiritual, esta realidade se acentua e o espírito pede para voltar à terra, submetendo-se aos sofrimentos que infligiu aos seus semelhantes. As leis de Deus, inscritas na consciência de cada um, levam o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação. As provas coletivas reúnem criaturas que, compromissadas com o seu passado menos feliz, solicitam um reajuste em conjunto para a libertação de seus espíritos. Nós estamos vendo também esse assunto na obra, né, que estamos estudando quarta-feira. Tem pergunta? Não. E que trata de cataclismo, Acabou o tempo? Nós estamos com o nosso horário vencido. Mas então, meus irmãos, vamos passar um pouquinho mais rápido.
Essa visão holística da saúde, nós também já passamos um pouco por ela, né? Falamos por ela desde o início dos trabalhos aqui, falamos já do duplo etérico, mas não dando essa conceituação como está aqui. O duplo etérico é um campo energético bastante densificado, através do qual o psicossoma, que é o perispírito, se une ao corpo físico. É uma zona intermediária pela qual passam as correntes energéticas que mantêm o corpo humano vivo. Sem essa zona intermediária, a consciência não poderia utilizar as células de seu cérebro físico, pois as emanações do pensamento, oriundas de seu corpo mental, e as emanações emocionais, oriundas de seu psicossoma, não teriam acesso à matéria física. Esse corpo energético tem recebido diversas nomenclaturas: duplo etérico na teosofia, corpo vital na ordem Rosa Cruz, holochakra na conscienciologia, corpo bioplasmático na parapsicologia, corpo energético no ocultismo, pranamaya kosha no hinduísmo. E o cordão de prata, a aura, os chakras e o ectoplasma são componentes deste complexo energético. Vamos ver mais adiante o conceito de cordão de prata. O duplo etérico é observado pelos clarividentes com uma distinta massa de neblina cinza-violeta, debilmente luminosa, que interpenetra a parte densa do corpo físico e que se estende um pouco mais além deste. Segundo Hernani Guimarães Andrade, o duplo etérico parece ser mais uma matriz energética do que propriamente um corpo. Essa matriz energética é o que ele chama de modelo organizador biológico. É um campo de força vital que permeia cada parte do corpo físico. É aquilo que eu havia dito no início: nós temos células no nosso soma, né, e temos as correspondentes células energéticas no nosso duplo etérico. Então, como está aqui, é uma matriz energética, né, é um campo de força vital que permeia cada parte do corpo físico. Ele é o pano de fundo, a verdadeira substância de base para a matéria física. É constituído de uma trama ou rede de nádies de energia. Nádies são canais, né, os quais, em suas dezenas de milhares, são entrelaçados e formam, em certas localizações, vários pontos focais, dos quais os mais importantes receberam dos hindus o nome de chakras. Sendo o duplo etérico a matriz energética do cordão de prata, ele é um elemento de importância vital nos processos projetivos, né, nos processos de emancipação da alma. Dependendo da quantidade de duplo etérico que acompanhar o cordão de prata na projeção, o psicossoma projetado pode ter maior ou menor densidade. Tem uma pergunta? A morosidade de vacinação no Brasil e em outros países e regiões está como deve estar de acordo com o karma que carregamos em nosso espírito durante a transição? A morosidade? A morosidade da vacinação, se tem uma correspondência com o nosso karma, né? Está de acordo com o karma que carregamos. Sim, vejam, está havendo diferenças, né, de tempo nos diversos países com relação a essa ação, mas o homem tem se manifestado intensamente na conservação, né, no seu instinto de conservação. Ele está buscando alternativas eficazes, ocorreram várias vacinas em tempo recorde, coisa que nós não tínhamos ainda tido conhecimento, né? Como se conseguiu produzir vacinas em tempo tão rápido. Então, mostrando que, de forma diferente daquilo que aconteceu na gripe espanhola, o homem hoje ele está tendo uma ação muito mais proativa
até porque tem muito mais informação, tem mais conhecimento, né, para a sua proteção, para conseguir erradicar esse mal, para conseguir, como diz aqui na questão 741 do Livro dos Espíritos, conjurar esse mal. Agora, é claro que essa pandemia ela não ocorreu por acaso, né? Então, existe, como disse o Alcir, isso é uma prova que muitos de nós, né, terá que passar por ela. Se sobreviverá ou não, também tem muito a ver com as suas atitudes de preservação pessoal e com os seus próprios méritos, e muitos de nós não tem nada a ver com essa prova. Então, é uma prova coletiva. Nós estamos diante de uma prova coletiva. Então, o homem está produzindo meios de se conservar numa rapidez que nunca fez no passado. Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder, mas eu estou mostrando que, apesar de ser um karma coletivo, temos uma prova coletiva pela frente, o homem, ele está agindo, né, o homem falando em termos de planeta, ele está agindo muito rapidamente, comparando esse homem com o homem que enfrentou outras pandemias, muito mais rapidamente. Agora, é livre-arbítrio também dos governantes, das pessoas se cuidarem ou não cuidarem, dos governantes agirem mais rápido ou não. Então, é livre-arbítrio. Eu colocaria isso mais no plano do livre-arbítrio. Essa demora ou não, mais no plano do livre-arbítrio. A aprovação coletiva está presente. Aquilo que o Alcir falou, e falou muito bem. Se nós não tivermos que passar por essa aprovação, se a nossa aprovação for outra, sermos atropelados, por exemplo, ou recebemos um projétil que nos atinja e nos deixe numa cadeira de rodas, se a nossa aprovação for essa, é essa que nós vamos enfrentar. E nós vamos conseguir passar, né, por essa pandemia, se nos cuidarmos, se tomarmos todas as precauções, provavelmente sem contrair esse vírus. E outros, até tomando muitos cuidados, mas tiverem que passar por essa aprovação, e nós sabemos disso, pessoas que já tomaram 2 doses da vacina, conversando com o nosso irmão Marcelo hoje, antes de chegar aqui no salão, ele me disse de um conhecido, na verdade um familiar, que havia tomado as 2 doses de vacina, um pastor evangélico, e veio a morrer, veio a falecer por Covid. Então, mas ele tomou, ele tentou se precatar, mas ele teve que enfrentar essa aprovação. Essa aprovação era dele, né? Eu não sei se o Alcir tem alguma coisa a mais para complementar sobre isso. Eu só gostaria não responder essa pergunta que você respondeu maravilhosamente bem. A gente fica consternado com esse processo todo, né? A pergunta mostra essa preocupação. Mas, antes da pandemia, eu gostaria de lembrar que milhares de brasileiros necessitados morrem, e morriam e morrem por fome, por falta de cuidados médicos, por falta de saneamento básico, fruto da corrupção, da má vontade, de nós todos, né? Porque isso é responsabilidade nossa, é responsabilidade da sociedade. Nós nos omitimos. Estamos muito preocupados agora porque a pandemia atingiu a todos, ela é democrática, atingiu quem tem recursos e atingiu quem não tem recursos. Mas na nossa vida do dia a dia, sem pandemia, a gente vivia alegre e feliz, enquanto milhares de brasileiros estão morrendo de fome, inanição, falta de tratamento médico, falta de saneamento, fruto do descaso, da corrupção, e nós não combatemos isso. Então, a gente tem que olhar a vida sistemicamente, nós temos que nos posicionar como espíritas, como cristãos, em defesa do bem, do comportamento correto, do comportamento idôneo, do comportamento que exemplifica os ensinamentos que nós aprendemos na doutrina. Não adianta a gente ficar agora apavorado porque essa pandemia, de forma democrática, atingiu aqueles que têm recursos também. Aí as pessoas gritam, meu Deus, o que está acontecendo? Não, está acontecendo o que sempre vem acontecendo, onde milhares de pessoas no mundo estão morrendo de inanição,
falta de medicamento, falta de saneamento, e ninguém faz nada. Ninguém fica chocado. A gente só está chocado agora porque ela tirou da zona de conforto os privilegiados, todos, né? Porque os pobres e miseráveis do mundo estão na situação de flagelo há muito tempo. Não de vírus, mas de fome, de injustiça. E nós não combatemos isso. Então não vamos ficar, meu Deus, a pandemia. Não, vamos seguir o mote doutrinário. Fora da caridade não há salvação. Com pandemia ou sem pandemia, nós temos que estar sempre alertas para os mais necessitados. Nós temos que estar sempre alertas para aqueles que sofrem e são desassistidos. Nós temos que mitigar. Jesus disse, toda vez que você agasalhar alguém, que você alimentar alguém, que você amparar alguém, você estará amparando a mim. E é isso que se espera de nós, né? Agora a gente fica chocado. Não tem. Está morrendo gente à beça aí. Deixar esse pedacinho para você. Nosso horário já foi. Bem, já estamos. Bem, meus irmãos, então estamos falando do cordão de prata, né? Falamos do duplo etérico, e esse cordão de prata que é muito citado na doutrina espírita, esse cordão fluídico prateado. No livro Nosso Lar, e depois em outras obras, há notícia sobre uma ligação tênue e prateada, parecendo um cordão que liga o perispírito, desdobrado ao corpo físico, nas pessoas ainda encarnadas, cujos espíritos emanciparam-se momentaneamente, principalmente durante o sono. Esse cordão fluídico está ligado à região cerebral, provavelmente no centro de força coronário, e parece ser a ligação mais forte entre outras tantas que envolvem os outros centros de força principais e secundários. O filamento estende-se ao infinito, à medida que o espírito se afasta do corpo, mas constitui o cabo de intercâmbio perispírito-corpo. Isso foi extraído do Dicionário de Filosofia Espírita de Luiz Palhano Júnior. E esse termo, fio de prata, o cordão fluídico, né, ou cordão de prata, também é denominado fio de prata. E ele é denominado, curiosamente, fio de prata na Bíblia. Essa expressão bíblica nós podemos encontrar em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 e versículos 6 e 7. Para o cordão fluídico prateado. Antes que o fio de prata se rompa e o copo de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana rebente no poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concebeu. Ou seja, isso foi extraído. É claro que essa passagem em Eclesiastes é muito maior. Na verdade, é uma comunicação, é uma informação para os jovens que estão com aquela plena energia típica da juventude, não é? Mas que aquele que, né, redigiu essa passagem de Eclesiastes, ele quis mostrar o seguinte: essa energia, essa vitalidade, ela vai se dissipando ao longo do tempo. E ele termina falando disso quando o cordão de prata se romper, né? Quando você morrer, quando o seu corpo se desligar, quando o seu espírito se desligar do corpo. Porque o cordão de prata é o último liame que é desligado no processo de separação do espírito do corpo. Eu pulei um slide e trouxe essa gravura aqui, que ela sintetiza a mensagem que nós queríamos trazer nessa terceira parte, né? Lembra, nós falamos do karma coletivo, falamos do karma individual, a lei de ação e reação, e estamos falando do ser total. O que é o ser total? O que nós nos referimos ao ser total? Hoje, quando nós queremos tratar um problema da doença no ser humano, a gente observa única e exclusivamente sob a ótica do corpo físico, né? E das patologias decorrentes do corpo físico, né? Os vírus, as bactérias e tal. Mas, como o Dionísio lembrou, dos vibriões
mentais gerado pela humanidade, nós não somos só o corpo físico, né? Nós, espíritos, operamos no planeta através de um conjunto de corpos energéticos e o corpo físico. E é o somatório desse processo que nos leva à saúde e o bem-estar ou à doença. Então, hoje, quando você faz um exame, uma ressonância, talvez fosse muito mais importante para o clínico observar a sua aura, observar o desarranjo nas linhas nos seus chakras, né? Observar o desalinho das formas pensamentos que estão sendo gerados por você, as deformidades do seu perispírito, que é a matriz do corpo físico. Então, nós temos que transcender ao corpo ao tratar da saúde humana. A saúde humana não se trata só com antibiótico e aspirina, trata-se com magnetismo, passe, água fluídica, pensamentos sanitizados, oração, trabalho no bem e na caridade. Então, esse é o homem total. É um homem que tem um corpo físico, tem um corpo perispiritual, tem um duplo etérico, que é essa manta energética que nos associa a ambos. E temos nós, né? Nós, espíritos imortais, que operamos através da nossa vontade todo esse conjunto. Então, nós estamos percebendo com muita clareza, em função da forma randômica, como esses vírus têm atuado atualmente, né? Que pessoas absolutamente sãs, que não são candidatas à doença, de repente adoecem de forma abrupta e desencarnam, quando outros que têm uma doença debilitada não desencarnam, porque está se influenciando o conjunto, né? E como nós tratamos a saúde de forma materialista e objetiva, nós só olhamos o corpo físico, nós perdemos essa relação com o corpo. Então nós queríamos trazer para vocês a mensagem seguinte: quando nós sofremos qualquer coisa no planeta, seja uma doença, seja um flagelo, ele está ligado ao nosso karma coletivo, ele está ligado ao nosso karma individual, que é a nossa evolução, a lei de ação e reação, causa e efeito. Ele está ligado da forma como nós estamos trabalhando hoje, como nós estamos pensando, como nós estamos agindo com o nosso próximo, como nós estamos alimentando nossos sentimentos, nossas vibrações, nossos pensamentos. Isso influi diretamente na nossa saúde. Então, essa mensagem que nós queríamos deixar para vocês, e eu vou acelerar, Dionísio, aqui no finalzinho, tá? Só para não... porque é muito grande, né? Aqui o último. Então a gente deixou essa visão do ser humano encarnado como um ser total, composto de diversos componentes, desde o físico aos fluídicos. Nos ensina que a saúde e equilíbrio na vida transcendem as limitações das patogenias físicas. As patogenias físicas às vezes não nos alcançam porque nós geramos uma harmonia dos nossos corpos fluídicos e espirituais de tal maneira que nos equilibramos. Então, entendendo que somos muito mais que um corpo físico, começamos a entender por que um vírus leva ao desencarne de uma pessoa saudável e outra com uma série de outras comorbidades é assintomática, porque é a forma como nós estamos nos comportando no planeta, como nós estamos construindo o homem novo, né? Nosso único objetivo nessa encarnação, ou qualquer encarnação, mas nessa em particular que nós estamos aqui, é dar um passo na nossa evolução moral. Nós temos que desencarnar melhores do que chegamos ao planeta quando encarnamos, melhores moral e intelectualmente, né? As duas asas alvinitentes da angelitude. E só dessa forma nós teremos harmonia e paz. Então, a doutrina é rica, né? Quando as pessoas têm dúvida, eu falo assim, meu Deus, ler Kardec, Livro dos Espíritos, está tudo lá, né? E eles dão uma visão muito clara, muito objetiva. Então, internalizar o conceito. Eu brinco sempre, né? Você não pode ser espírita. A gente tem sessão segunda, quarta e sexta,
2 horas de sessão e você ser espírita 6 horas por semana. Você tem que ser espírita 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem que acordar espírita, dormir espírita, se comportar como um espírita, entender os conceitos e os valores da doutrina. Aí você consegue dar um passo à frente. Esse é o convite que a gente sempre faz. E só temos um único objetivo nessa vida, é sairmos moralmente melhor do que chegamos, né? Até nós brincamos, eu e o Dionísio, às vezes, de forma gentil e tal, e damos títulos, né, honoríficos uns aos outros, e brincamos, nós mesmos, né, que não serve para nada. Títulos honoríficos, propriedades materiais, nada disso, né? Isso fica no planeta. O que nós levamos para a espiritualidade é a nossa capacidade de amar, é a nossa superação, é a nossa evolução. Então, esse é o grande patrimônio nosso. Então, quando a gente se apavora com pandemia, com cataclismas, com flagelos e tal, mergulha na doutrina. A doutrina tem um caminho para nós, ela nos ensina como nos comportar nessa vida de forma a sairmos dela melhores e mais felizes. Acabou aqui? Ainda tem mais? Não. Isso finalizou, né? Então, meus irmãos, essas considerações que tínhamos a apresentar a vocês, agradecemos muito pelas contribuições, pelas perguntas, foram muito boas, realmente, merecem depois ser mais até trabalhadas por nós em artigos, né? Quem sabe. Eu gostaria de deixar aqui para vocês uma indicação de um novo livro, de Divaldo Pereira Franco, na verdade, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu tinha até trazido umas partes aqui do capítulo 4 para ler para vocês, mas o tempo não vai permitir. Mas fica aqui essa indicação. A nossa irmã Marise, ela está providenciando a aquisição para a nossa livraria de algumas unidades dessa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração. Essa obra trata exatamente da pandemia que nós estamos enfrentando, né? Então, é atualíssima, né? Atualíssima e muito interessante. Todos esses aspectos que nós falamos aqui, influência mental, né, sobre o vírus. Então, é uma obra que vale a pena ser lida. E nós vamos ver, né, Alcir? Aí o Alcir vai avaliar com o Gilberto como é que nós podemos, de repente, pelo próprio site, as pessoas fazerem o pedido, né? E aí nós entregaríamos. Ou entregaríamos aqui no centro, numa data já pré-marcada, ou mandar pelo correio. Mas a pessoa faz o pedido pelo site. Não é? Então, acho que em breve nós vamos poder informar isso no site. Não é? Temos muitas obras na nossa livraria disponíveis para serem vendidas. No Rumo do Mundo de Regeneração. Logo teremos essa obra para fornecer. Então, meus irmãos, agora, agradecendo mais uma vez a todos pelas vibrações, pela atenção, pela contribuição e agradecendo também ao plano espiritual, a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, por todo o apoio que recebemos nessa noite, para que esse estudo acontecesse. Nós vamos então iniciar a segunda parte dos nossos trabalhos.